Fala, nação colorada, tudo certo com vocês? Inter News aqui. E, bom, pessoal, vamos falar um pouco aqui sobre Internacional e Mirassol. A gente empatou em casa, um futebol bem burocrático, de poucos resultados. Primeiro tempo bem ruim, o segundo tempo até deu uma melhorada, mas, enfim, vamos lá, vamos começar, né? Pessoal, quero falar aqui, no começo do jogo, o Inter chegou como favorito, beleza. Mas assim, ó, o que a gente viu? A gente viu um time do Mirassol bem organizado no início do jogo, bem organizado, tá? Bem treinado. E um Internacional bem desatento, beleza? E, cara, assim, ó, quero citar aqui Juninho, zagueiro Juninho. Achei bem seguro no começo, tá? E, e logo no começo do jogo, ali pelos 3 minutos, o Ricardo Matias ele quase faz um gol de cobertura no Mirassol, só que a bola vai na trave, tá? Mirassol bem retrancado, né? E, enfim, aos 7 minutos do jogo, o Mirassol cruza na área e a bola passa pela zaga do Inter. E eu não vi qual foi o cara lá, acho que foi o zagueiro, o Genes, alguma coisa assim, que fez o gol, tá? Fez o gol do Mirassol, beleza? E, cara, a gente percebeu, assim, que a nossa zaga entrou completamente desatenta ao jogo, tá? Ela bobeou totalmente, beleza? E, enfim, erro traço do Bernabei, beleza? Erro assim, ó, absurdo, desatento, completamente desatento. Eu vi uns falando do Anthony, mas, cara, assim, ó, a culpa não foi do Anthony não, tá? Foi culpa do Bernabei, que tava desatento ali, a bola passou por ele e o zagueiro do Mirassol fez o gol, certo? Depois disso o Mirassol ficou fechadinho, ficando jogando contra-ataque, beleza? Depois desse gol aí o jogo ficou bem caótico, o Inter ficou bem desorganizado, tá? E, cara, assim, ó, o Mirassol no primeiro tempo ali, logo no começo, nos primeiros 15 minutos, ele chegava bastante no, na, no ataque, beleza? Criava bastante chance, até conseguindo alguns escanteios, beleza? E acho importante salientar aqui o nosso Ricardo Matias no começo, ele estava se mostrando bem esforçado, tá? Eu tô, eu comecei a perceber isso, que ele estava correndo bastante, buscando o jogo, sabe? Apertando bastante. E enquanto isso o Mirassol mostrava bastante organização também, né? Mostrando que estava sendo bem treinado. É isso que eu percebi do Mirassol, beleza? O Inter ali no começo do jogo também se mostrou bem fraco ofensivamente, né? Porque estava com baixo número de jogadores na linha ofensiva. O Alan Patrick estava muito sozinho ali com o Matias e com o Wesley. E essa é uma das desvantagens de jogar com os três volantes, tá? E assim, eu acredito que o Inter hoje ele empatou, não vamos dizer que porque jogou com três volantes, tá? Porque ele tem suas vantagens e suas desvantagens. A gente ganha mais controle de jogo, mas perde um pouco lá na frente. Então, assim, ó, eu até acredito que o esquema com três volantes ele seja bom. Só que um dos três volantes ele tem que subir mais, cara. E isso não estava acontecendo. Não estava acontecendo. O Alan Patrick estava muito sozinho. E o Ricardo Matias também estava muito sozinho. E o Wesley também muito sozinho, certo? Então, cara, assim, ó, ali pelos 23 minutos, o ponta esquerda do Mirassol, ele passou pelo Aguirre, se eu não me engano. Isso, acho que era isso, lateral direito. Passou pelo Aguirre, na força, assim, e passou uma bola assim no meio da área que gerou uma finalização assim, com risco, cara. Com risco pro Inter, certo? Então, é, tu percebia ali bem no começo do jogo um grande problema tático ali na defesa do Inter que não estava conseguindo se organizar, certo? E bem nesse momento aí apareceu ali na transmissão que o Inter tava com 59% de posse de bola. Mas, cara, era uma posse de bola que não significava muito, sabe? Posse de bola que não criava muito. Posse de bola ali nos volantes, nos zagueiros. Então, por outro lado, o Mirassol ele tava com 41%, tá? De posse de bola. Só que, assim, a posse do Mirassol foi bem clara, foi bem objetiva, né? Pegar a chance e marcar. Enfim, bem objetivo. O Mirassol se mostrou bem mais organizado que o Inter ali no começo do jogo, tá? E, bom, aos 27 minutos ali eu percebi que o Inter começou a subir um pouco os laterais, tá? Começou a atacar um pouco e deixava como um terceiro zagueiro assim o Ronaldo, né? Na defesa junto com os zagueiros. E, enfim, foi aquele negócio que eu falei pra vocês, os volantes ele até pode jogar com os três volantes, só que algum tem que subir, cara. E aí tava subindo o Bruno Henrique e o Thiago Maia. E o volante Ronaldo tava ficando pra ajudar na zaga, certo?
Só que assim, o Inter na zona de ataque ele continuava bem apagado, tá? Não mudou muita coisa não, beleza? E, cara, assim, ó, teve um lance de perigo ali que eu acho que foi do Bernabé, que passou para o Alan Patrick e o Alan Patrick chutou no meio do gol, tá? Ele deu um drible ali no zagueiro, só que ele chutou no meio do gol, então ficou bem fácil pro goleiro, tá? E aí aos 30 minutos o Inter começa um pouco a apertar o Mirassol, beleza? Só que como eu disse pra vocês, o time do Mirassol tava muito organizado, tá? Tava jogando com bola no chão, tava toque de bola, tava sabendo jogar com a bola nos pés mesmo e também tava criando muito perigo contra o Inter, tá? E assim, pessoal, começar aqui a citar algumas coisas aqui individuais que o Wesley tava muito apagado, muito apagado. No primeiro tempo o Wesley muito apagado, sumido, assim, ó, errando passe, perdidão, tá? Muito perdido. E, pessoal, ali pelos 41 minutos teve uma falta pro Inter, tá? Que o Inter tava em um contra-ataque ali e o Alan Patrick sofreu uma falta bem perto da grande área, uma falta bem perigosa. Só que, assim, pessoal, é aquilo, né? A gente não tem mais batedor de falta. A gente não tem mais batedor de falta, né? O Alan Patrick chutou, bateu no meio da barreira ali, e o goleiro pegou com facilidade. Enfim, não existe mais batedor de falta no Inter. O último gol de falta que a gente fez foi do Valência, lá no Grenal, do Gauchão. Então, assim, é um fundamento que o Inter tá pecando bastante, certo? E assim, ó, na transmissão os comentaristas ali citaram também uma coisa que eu achei bem importante, que o Inter tava com 28 jogos na temporada e o Mirassol tava com apenas 22, né? Então, cara, assim, ó, isso fala um pouco sobre o jogo, mas eu acho que não é, tipo assim, porra, mano, é o Mirassol, com todo respeito ao Mirassol, mas o Inter tem que ganhar do Mirassol. O Campeonato Brasileiro, ele tá cada vez ficando mais difícil. Palmeiras, Flamengo estão se sobressaindo muito. E, cara, assim, ó, é pontos corridos. O Inter ele tem que pegar esses times mais fracos e tem que ganhar, tem que garantir os 3 pontos, meu, entendeu? Não interessa se tá cansado, não interessa se tá com 28 jogos, não interessa, tá? Enfim, logo depois disso aí, o Wesley ele toma um amarelo, bobagem pura, assim, que o juiz marcou uma falta e o Wesley deu chutou a bola pra longe, enfim, tomou um amarelo, coisa idiota, né? Bem idiota. E... Só que assim, ele também tomou um amarelo e logo depois disso ele fez uma jogada ali pela direita, que ele dribla a zaga e chuta no travessão. Que cara, assim, ó, pelo amor de Deus. A gente tava com azar esse jogo, a gente tava com azar, vocês vão ver mais pra frente, tá? Enfim, terminou o primeiro tempo, tá? E eu tenho algumas pontuações aqui, beleza? Primeiro, Bernabé errou no gol, tá? E o Bernabé ele tá mal, não foi só hoje, ele tá mal faz tempo já, faz tempo. Então eu começo a me perguntar assim se não tem que procurar outra opção pro Bernabé, tá? Só que o Ramon também, que é o nosso reserva ali pra lateral esquerda, também não é muito bom, enfim, tá um negócio meio problemático ali, tá? E outra coisa que eu queria citar é a falta que o Fernando faz no sistema do meio-campo e de zaga do Inter, tá? Porque, assim, ó, ele não é só o volante que vai morder. Ele é um cara muito criador de jogada. Ele dá uma estabilidade, assim, no Inter absurda. E o Ronaldo, que tava jogando a posição que o Fernando costuma jogar, assim, ó, ele é bom. Beleza? O Ronaldo não é ruim. O Ronaldo é bom, só que ele não é o Fernando. Ele não é o Fernando, tá? E, enfim, tem que citar também aqui o Wesley, tá numa, assim, ó, tá numa fase ruim, tá? Eu nem tinha me tocado ainda, mas pelo que eu entendi, o Wesley ele tá com 0 gols na temporada, tá? Tá com 0 gols na temporada. Tudo bem que é ponta, tudo bem mas ele não tá conseguindo marcar, certo? Enfim, começa o segundo tempo, entra o Gustavo Prado, sai o Thiago Maia, e a ideia é dar aumentar o volume ofensivo do Inter, né? Então tinha que ter alguém para ajudar o Alan Patrick, e a ideia do Gustavo Prado é essa, beleza? E o Mirassol segue na ideia do jogo inteligente ali, retranca e contra-ataque, né? Eles estão fazendo trabalho de casa, jogando contra o Inter, né? Então estão fazendo a retranca e jogando no contra-ataque, jogando no erro do Inter. Que deu muito certo, inclusive, tá? E, cara, assim, ó, aos 3 minutos o Anthony, beleza? Ele salva uma bola enfiada que gerou muito, muito perigo ao Inter, beleza? E, enfim, era uma bola ali que se o Anthony não tivesse antecipado, poderia ter gerado um gol do Mirassol, tá? Bom, anotei aqui também que o Alan Patrick, cara, assim, ó, achei o Alan Patrick hoje muito, muito displicente, muito apagado, tá? Muito apagado, muito abaixo da média, beleza? Eu vi outros comentaristas falando isso, que o Alan Patrick tava bem, bem apagado hoje, tá? E, enfim, e aos 11 minutos
o Inter quase fez um gol, tá? Tava pressionando bastante ali. Acho que foi com um passe do Bernabé que ele jogou a bola no pagode ali no meio da área. E teve uma finalização do Bruno Henrique, se eu não me engano, tá? Só que o goleiro Walter do Mirassol, ele defendeu assim, ó, com, sei lá, um chute a queima-roupa, tá ligado? O Walter defendeu. E o Walter também muito bem no jogo, defendeu várias bolas assim complicadas, difíceis, tá? Enfim, o Inter no segundo tempo ele começou realmente a apertar mais o Mirassol, beleza? Começou a ter que avançar, não tinha jeito, né? Inter em casa, contra o Mirassol não pode se acadelar, começou a subir mais, né? Então tu começava a ver o Vitão e o Juninho na frente da linha de meio de campo, o Inter tava bem pra cima mesmo, bem ofensivo, só que não tava uma ofensividade muito organizada, tava bem desorganizado na verdade, beleza? Enfim, o Mirassol seguiu compacto, organizado, né? E inclusive eu vi bastante os comentaristas elogiando o trabalho do técnico, tá? Que tava organizando bem o time, beleza? E aos 18 minutos entra o Romero e sai o Bruno Henrique, beleza? O cara assim, ó, o Romero, ou Romero, sei lá, ele é mais ofensivo que o Bruno Henrique, beleza? Ele é bom. É bom, cara, eu acho ele bom. Só que também bem apagado hoje, beleza? Bem apagado. O Bruno Henrique também bem apagado, certo? E o Inter ele fica mais ofensivo, mas ele também começou a abrir mais brecha atrás, certo? Porque perde um pouco da estabilidade ali do Bruno Henrique, beleza? Que eu não acho ruim. Eu vejo o pessoal falando muito que ele tá mal, mas eu não acho ele ruim não. Eu acho que ele dá uma boa estabilidade pro setor do meio de campo do Inter, beleza? E, bom, enfim. Teve um lance ali, pessoal, depois, que o Romero ele cruza pra área e o Wesley ele cabeceia e a bola vai bem no braço do zagueiro do Mirassol, tá? E aí o juiz para pra ouvir o VAR, mas não marca nada. Só que assim, ó, a bola foi, cara, foi assim, ó, no braço, não teve, no replay ele deu bem pra ver que foi no braço do Reinaldo, acho que foi. E não marcaram o pênalti, beleza? E aí, pessoal, fiz aqui um resumo até os 30 minutos do segundo tempo. Assim, ó, muita pressão do Inter, como eu disse antes, muito cruzamento do Inter e nada de gols, tá? O Inter ele tava produzindo bastante, só que com pouca qualidade, beleza? Esse era o resumo, certo? E aí teve um momento ali que o Bernabé, ele deu um chutaço de fora da área, muito no ângulo, tá? Mas o goleiro Walter, de novo, faz um milagre, cara. O cara tava, assim, ó, abençoado hoje, beleza? E, e teve outro lance ali que o Bernabé cruzou na área, que o Matias ele cabeceia bem, mas vai no meio do gol, e o goleiro defende, certo? E aí depois entra o Luca e sai o Wesley, 6 por meia dúzia. Eu vou te dizer que o Luca tá. Eu já não sou mais tão impressionado com o Luca, ele tava muito bem. Teve uma época que ele tava bem, né? Mas nunca mais também brilhou. Enfim. Gurizada, depois disso aí, no lançamento do Vitão, do nada, assim, o Matias ele domina a bola igual o Zidane e faz um gol tirando o goleiro. Tipo assim, foi um golaço, tá? Foi um golaço. De novo, o Matias, ele tem grande potencial, tá se mostrando ser importante pro Inter, beleza? Acho que é um bom jogador. Acho que ele merece mais constância aí na titularidade do Inter, certo? Enfim, depois desse lance aí, o Ronaldo dá mais um chutaço de fora da área e o Walter de novo defende, beleza? Partidaça do Walter, não canso de dizer. E depois disso aí, teve num escanteio, se eu não me engano, a bola vai pra área e numa bagunça assim o Gustavo Prado faz um gol, tá? Só que a bola toca na mão dele. Na verdade, eu acho que o Ronaldo tava impedido. Mas enfim, a bola também tocou na mão do Gustavo Prado, então o gol foi todo errado. E enfim, o gol foi anulado pelo VAR, tá? E aí, cara, assim, ó, um erro, assim, que eu achei um grande erro do Roger. Ele tirou o Ricardo Matias e o Alan Patrick, tá? E aí entrou o Bruno Tabata e o Luiz Otávio. O Alan Patrick, assim, ó, tanto faz, porque ele não tava fazendo nada mesmo. Mas o Ricardo Matias, ele tava, assim, ó, gerando bastante oportunidade pra nós, tá? E aí, depois disso, o Inter deu uma bagunçada. Ficou sem criação, o jogo ficou bastante desorganizado de novo, diminuiu a pressão, né? E, cara, assim, ó, aos 49 minutos eu me caguei todo, porque o Inter fez uma falta no Mirassol bem na entrada da grande área, tá? Uma falta perigosa contra o Inter. E aí o Reinaldo vai pra bola e eu, puta que pariu, o Reinaldo vai bater essa falta e vai fazer um golaço contra o Inter, quer ver? Igual fez com o Grêmio. Só que não, o Reinaldo ele até bate bem perto do gol, mas vai pra fora, tá? E aí depois disso o jogo acaba. Sem muitas coisas a mais, beleza? O jogo foi até os 53 minutos, mas não deu mais nada, beleza? Então vamos lá para algumas considerações finais aqui, tá? Em geral, o Inter jogou bem mal, na minha opinião, tá? Ele criou muito pouco e criou mal no primeiro tempo. E no segundo tempo ele até criou mais, mas continuou criando com qualidade bem duvidosa, né?
E outro ponto aqui é que o Inter entrou bem desligado, de novo, né? O Inter ultimamente ele tem começado os jogos tomando um gol, certo? Com falhas defensivas assim, e o que tem sido bem recorrente. Então é uma coisa a ser analisada aí pelo Roger, tá? O Wesley, de novo, bem apagado, não ganha mais dribles, fica caindo toda hora, tá? O Bernabé falhou no gol de novo e tem falhado em vários jogos. O Alan Patrick sumido, burocrático, tá? Jogo muito apagado do Alan Patrick, muito ruim o jogo dele. E assim, ó, o Fernando também faz muita falta no Inter. É como eu disse, o Ronaldo até é bom, mas ele não é o Fernando. E assim, no segundo tempo o Inter foi bem ofensivo, apesar de ser bem desorganizado, tá? Ele foi ofensivo, mas foi bem desorganizado. E o Ricardo Matias, cara, tem que ser mais aproveitado no Inter, tá? Merece titularidade, certo? E aquele pênalti também não foi marcado lá do Wesley, beleza? Que cabeceou no braço do Reinaldo. Enfim. Pessoal, o Inter tá com 10 pontos na tabela do Brasileirão e tá em 15º colocado, flertando com o Z4, certo? Então, bom, enfim, tá estranho o negócio pro Inter, certo? Um forte abraço pra vocês aí, espero que tenham gostado. Deixe a opinião de vocês nos comentários e é isso. Falou!